Fala galera do DevDojo, bem-vindo ao curso. E nesse curso nós vamos desenvolver um sistema. O objetivo desse curso é utilizar todos os conhecimentos que nós passamos aí nas playlists de Maratona Java, Spring Boot Essentials, JSF, Dojo Office e tudo mais que nós temos no DevDojo. Nosso objetivo aqui é desenvolver um sistema simples, mas que vai utilizar todos os conhecimentos aí que nós estamos passando para vocês. Então vai ser como se fosse uma cola aí para ligar tudo que nós aprendemos, tudo que nós ensinamos para vocês durante esse ano. Bom, vamos começar aqui então a desenvolver pelo menos a ideia do nosso sistema. Então imagine que você está conversando lá com o stakeholder e ele vai falar mais ou menos assim: "We need a multiple choice exam test generator". Então a ideia aqui é você fazer um sistema que vai gerar provas, testes de múltipla escolha, como se fosse aquele Google Forms. Se você for lá no Google Forms, você pode gerar lá pesquisas, questionários. É mais ou menos isso que o nosso sistema vai fazer, porém um pouquinho diferente e muito mais limitado. Então, o que o nosso sistema vai precisar? Quais são as features do nosso sistema? Bom, primeira coisa, nós vamos ter os professores. Então, os professores eles vão registrar no sistema, vão poder se registrar no sistema e vão poder fazer o seguinte: eles vão poder criar cursos, eles vão poder criar questões, eles vão poder criar alternativa para aquelas questões, né, e escolher qual a resposta está certa. E também eles vão poder criar o teste em si, que aqui nós vamos chamar de assignment. E por fim, ele vai poder associar as questões e as respostas com esses exames. Então, mantendo o nosso sistema extremamente simples, é isso que a gente precisa fazer. Porém, sei que você deve estar se perguntando aí, mas isso não é muito simples, a gente não pode fazer isso, não vai ter que colocar ano, colocar um monte de coisa. Cara, se tudo que você pensar provavelmente que dá para fazer, você está certo. Mas a gente tem que limitar aqui o nosso escopo. Então, uma das coisas mais importantes quando você está desenvolvendo software é você limitar o escopo. Você tem que definir o que você vai fazer e principalmente o que você não vai fazer. Então, esse é o que muita gente esquece e o que muitos iniciantes acabam pecando na hora de planejar no sistema. Você esquece de definir o que você não vai fazer. E aqui a gente vai manter as coisas simples. Conforme a gente for fazendo o sistema, eu vou falando para vocês o que a gente vai e o que a gente não vai fazer. E outra parte também, mas não tão importante nesse momento, porque os estudantes eles vão apenas responder esses exames. Então acho que a parte mais difícil é trabalhar com os professores. Então a gente pode deixar os estudantes por último. Seguindo o princípio do Scrum, nós vamos desenvolver as partes que são mais importantes do sistema, que é a parte aqui do professor, de criar questões e exames e tudo mais. Então, essa é a ideia geral do nosso sistema. Agora que nós temos a ideia geral, eu vou usar esse aplicativo aqui, app.gmailmodel, e para gerar pelo menos aqui um diagramazinho de classes para ter uma ideia do que a gente precisa fazer. Bom, eu sei que primeiramente eu vou ter uma classe aqui chamada Professor. O professor, se nós voltarmos aqui, ele vai poder criar cursos. Então nós vamos ter aqui cursos. Então se você pode ver, está tudo ligado com professor. Além dos cursos, nós vamos poder criar questões. Então vamos colocando aqui tudo que nós temos lá. Usar tudo no singular. Então nós temos professor, nós temos cursos, nós temos questões. Cada questão vai ter que ter uma alternativa. A gente vai poder criar também os assignments. Então provavelmente os assignments eles vão estar relacionados aqui com o curso questão. Então, vamos pegar aqui assignment.
O que mais? A gente vai precisar de uma associação. Então vamos primeiro agora trabalhar aqui com o que nós temos. Nós temos professor. O professor vai se relacionar com o curso. Então vamos fazer uma associação aqui. Professor vai ter curso. Agora, esse curso ele só pode ser de um professor. Porém, esse professor ele pode ter nenhum ou vários cursos. Vou deixar bem bonitinho aqui. Agora, questão. Um curso pode ter uma ou várias questões. Várias questões. Vamos criar aqui a associação. Mas essa questão só pode ser de um curso. Então, a gente vai limitar, a gente não vai poder utilizar uma mesma questão em diferentes cursos. Então, por mais que sejam coisas parecidas, vai ter que ser para cursos diferentes. Então, já entra aí a nossa primeira restrição. E aqui nós podemos ter várias. Em seguida, nós temos aqui as alternativas. Vamos criar uma associação, questão e alternativa, choice. Agora, essa alternativa só pode ser de uma questão. Estou tentando evitar a associação de N de muitos para muitos. E aqui, uma questão pode ter várias alternativas. Na lógica, nós vamos limitar para talvez 4 ou 5. Ou talvez não vamos limitar. A gente pode pensar nisso depois. O mais importante é saber aqui que vai ter uma associação com várias questões. A lógica de limitar ou não a gente vê depois. E nós temos os assignments aqui. Deixa eu mudar esse cara para cá. Então, um curso ele vai poder ter várias provas. Assignment é prova. Só que essa prova só pode ser de um curso. Então, vamos aqui. Uma prova só pode ser de um curso. Porém, esse curso ele pode ter várias provas. E agora que nós temos a prova em si, então você imagina um curso informática, prova, lógica de programação. A gente vai precisar de questões para aquela prova de lógica de programação. Então, aqui nós vamos criar uma classe associativa aqui. Vamos chamar ela de Question Assignment. Esse Question Assignment vai ser a prova em si, aquela prova que os estudantes eles vão responder. Então, nós temos aqui uma associação. Esse Question Assignment vai ser de um para muitos. Na verdade, isso daqui é uma associação de muitos para muitos com Assignment, que gerou esse Question Assignment. Então, associação de muitos para muitos. Aqui é muitos, aqui é um. E a mesma coisa aqui no Assignment. Então, uma relação de muitos para muitos com Question Assignment gerou Question Assignment. E a gente precisa também de um estudante. Então, se a gente pensar aqui um pouquinho, para nossa aplicação, nós precisamos gerenciar dois tipos de acesso. Nós precisamos do acesso aqui do professor e nós vamos precisar do acesso do estudante. Mas, trabalhar com essas duas entidades, principalmente para a parte de autenticação, pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente pode pensar no seguinte. Vamos criar primeiramente a classe estudante aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe aqui que vai ficar no meio desses dois caras. Uma classe que para a gente, não para o cliente, vai ser útil. Application User. Ops. Legal, então esse Application User vai ser o seguinte, ou meu cliente ele é um professor ou ele é um estudante. Não tem essa se ele vai ser os dois ao mesmo tempo. Para manter as coisas bem simples. Então, se tivesse que falar, vai ser de um para um aqui. Arrasta para cá, para cá. Bom, não sei ainda, vou pensar depois como é que a gente vai fazer aqui para o estudante responder os exames. A gente pode gerar um link,
O estudante pode estar associado a um curso. Então, assim, sinceramente ainda não sei como a gente vai fazer esse cara, mas vamos focar aqui no núcleozinho do sistema, que é a parte de gerar, e depois a gente pensa no estudante. Provavelmente vamos ter que refatorar bastante o nosso código, mas essa é a vida de um desenvolvedor. Se você está com medo de refatoração, sugiro você fazer alguma outra coisa, porque refatoração é parte do dia a dia de qualquer desenvolvedor. Bom, então essa daqui eu acho que é a forma mais simples que nós temos. Provavelmente vai mudar, nós vamos voltar aqui. O que eu quero que vocês entendam é que existem milhões de possibilidades. Cada um aí, se vocês comentarem no YouTube, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não seria melhor se fizesse desse jeito? Sim, existem várias formas, provavelmente todos vocês estão certos. A questão é que nós temos que manter as coisas simples, e cada desenvolvedor vai ter uma visão diferente do que esse sistema pode fazer ou de como ele deveria fazer. Essa é uma visão minha. Se vocês tiverem uma visão diferente, quiserem implementar da forma de vocês, vão em frente, não esperem por mim não. Então, o que eu decidi fazer aqui? Para nós utilizarmos tudo que nós temos no DevDojo, vamos criar uma API, onde nós vamos utilizar o Spring Boot. Nessa API, vamos escrever aqui, então nós vamos criar uma API RESTful. Essa API RESTful ela vai ser feita com Spring Boot. Nós vamos utilizar o token para fazer a autenticação, porque eu não quero que o meu servidor mantenha nenhum estado de sessão de nada, nem o meu servidor, nem na parte do back-end, nem mesmo o meu front-end. Nós vamos utilizar o Spring Data e o front-end nós vamos fazer com .cf. Então, dessa forma, tudo que nós utilizarmos aqui vai cobrir o que nós temos no DevDojo, de todos os cursos. Então, poderia fazer o front-end em uma linguagem diferente, mas nós ainda não temos nenhuma linguagem de front-end, nenhum framework de front-end diferente. Por isso nós vamos utilizar o JSF. Não sei também se vou fazer a parte do front bonitinho. Então, não sei se vou aplicar CSS, depende do tamanho do curso. Mas no geral é isso. Essa daqui vai ser a ideia geral do sistema. E essas daqui vão ser as tecnologias que nós vamos utilizar. Então, sem lenga-lenga, vamos para a próxima aula. Começar a codificar a parte mais importante, que é a parte de segurança. Vamos gerar o nosso token. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!